Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Cheguei aqui hoje, eu decidi, o Espírito de Deus nos impulsiona. As parábolas já estão terminando, mas nessa noite eu quero falar sobre um dos discípulos que ouviu essas parábolas. Vou falar um pouquinho sobre Pedro. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Pergunte assim: por que Pedro? Não, pergunta melhor, diga: por que Pedro? Porque é o que parece mais com a gente. Não existe uma pessoa que não tem um Pedro dentro dela. Conforme eu for falar sobre a vida dele, vocês vão entender, vocês vão se identificar com alguma parte do ministério de Pedro. Lucas capítulo 5, se você pode ficar de pé para lermos a palavra, são só 4 versículos, versículo 8, 9, 10 e 11. Versículo 8 diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pode se assentar. Se você quiser glorificar o Senhor por essa palavra, por esse culto, por esse dia, você tem toda a liberdade. E eu nessa noite quero falar bem rapidamente um pouquinho sobre Pedro. Pedro, filho de João, ou em algumas versões, filho de Jonas, irmão de André, um dos discípulos de Jesus, que se tornou apóstolo, líder da igreja. E durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele viu tantas coisas, ele participou de tantas coisas. Esse Pedro, que nasceu em Betsaida, morava em Cafarnaum e se tornou um empresário do ramo da pesca. Ele tinha uma característica nele que muitos de nós, se não temos, já passamos por ela. Qual característica seria essa? A inconstância humana. Vou te dar um exemplo. Talvez você acorda na segunda-feira assim: ei, hoje ninguém vai abalar minha fé, hoje ninguém me segura. Hoje ninguém me segura. Hoje, se Satanás cruzar comigo, eu expulso. Hoje, se tiver um enfermo na minha frente, eu oro, ele vai ser curado. Quem já acordou cheio de fé, diga amém. Amém. Cheio de alegria e cheio de esperança. No dia seguinte, você acorda da seguinte maneira: estou chateado, triste, não sei se eu vou para o culto. Inconstância. Do jeito que você acordou ontem, você não acorda hoje. Quarta você acorda de outro jeito, quinta de outro jeito. Pedro era assim. E não existe ser humano que não tenha passado por isso ou esteja passando. A inconstância humana. Durante os 3 anos e meio que Pedro esteve com Jesus, Pedro foi o discípulo mais inconstante de Jesus. Para que os irmãos entendam o que eu quero dizer, quando eu falo de Pedro, eu falo daquele que, quando Jesus pergunta o que os homens dizem sobre mim, ele se levanta e diz:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando eu falo de Pedro, eu falo daquele que chegou para Jesus e disse assim: ei, eu não vou deixar o Senhor morrer. E Jesus tem que olhar para ele e falar assim: apartai-vos de mim, Satanás. Quando eu falo de Pedro, eu estou falando daquele que Jesus dá testemunho dele e diz: ei, quem te revelou isso foi o Pai. Mas ao mesmo tempo o Senhor diz: para trás de mim, Satanás. Inconstância. Quando eu falo de Pedro, eu estou falando de um discípulo que ele está no meio do mar, sendo assolado pelas ondas. E alguém está vindo na direção dele, os discípulos dizem: é um fantasma, mas o Senhor se identifica, Jesus diz: sou eu, não é um fantasma. Jesus está andando sobre as águas, Pedro no meio daqueles discípulos diz assim: ei, se és tu mesmo, diga para eu contigo. E Jesus diz: vem, e esse Pedro ele anda sobre as águas. É um Pedro cheio de fé. Mas ao mesmo tempo um vento contrário bate e ele sente medo e afunda, e Jesus tem que segurar ele pela mão. Inconstância. Quando eu falo de Pedro, eu estou falando daquele que olha para Jesus dentro dos olhos, sabendo que ele é o Filho de Deus, e diz assim: eu vou contigo até a morte. Mas quando Jesus é preso, ele nega Jesus covardemente por 3 vezes. Diga assim: o que é isso? Inconstância. Quando eu falo de Pedro, eu estou falando daquele que reconhece que é pecador. E que quando Jesus faz um milagre da pesca maravilhosa, ele olha para Jesus e fala assim: se afasta de mim, se afasta, porque eu não sou digno do que o Senhor esteja nem próximo de mim. Jesus olha para Pedro com um olhar de amor, sabendo que ele era inconstante, problemático, nervoso, colérico, sanguíneo. Jesus olha para ele e fala assim: eu vou fazer de ti um pescador de homem, um ganhador de alma. Quando eu estou falando de Pedro, eu estou falando de um discípulo que ao mesmo tempo em que ele está assim: Jesus, vamos subir no Monte da Transfiguração, nós 3 vai. Ao mesmo tempo que ele recebe o privilégio de ser um dos 3 mais chegados, uma nuvem tem que descer do céu com a voz do Pai e falar: fica quieto, porque não é hora de falar. Quando eu falo de Pedro, eu falo daquele que em vez de orar com Jesus, atendendo um pedido dele no momento de tristeza, de agonia, que ele ia ser morto, ele dorme em vez de ajudar Jesus. Eu estou falando de Pedro, aquele que arranca uma espada e tenta matar o servo do sumo sacerdote. Ele se desvia e uma orelha sai fora. Jesus olha para ele e fala assim: guarda a tua espada, porventura você não sabe que eu posso invocar ao Pai e ele manda 12 legiões de anjos para me ajudar? E Pedro fica murcho de novo. Mas eles prendem Jesus e Pedro se dispersa e ele começa a negar: eu não conheço, eu não conheço, eu não sei quem é esse homem. Mas só que Jesus deixou algo implantado em Pedro. Pergunte o quê? A palavra. Por mais que você não queira, quando você anda com alguém, você pega o DNA dessa pessoa. Eu vou falar demais, vou falar de novo, perdão. Diga: fala. Quando você fica perto de uma pessoa, você pega o jeito dela. Você vai para o Espírito Santo, você fica uma semana, daqui a pouco você não está falando mais porta, você está falando porco. Porque de tanto ouvir, você entra no meio. E Pedro, mesmo com todos os defeitos, ele pegou o DNA de Jesus. Diga: como você sabe? Quando ele disse assim: eu não conheço Jesus, alguém olhou para ele e disse: o teu jeito e a tua fala te condena. Você fala como ele, e você age como ele, você se veste como ele. Ele era tão inconstante, tão problemático, mas ele parecia tanto com Jesus. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Que todos nós que estamos aqui, com certeza nós somos imperfeitos, isso sem dúvida. Mas só que Jesus, ele olha para cada um de nós e diz assim: eu acredito que você pode mudar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, o primeiro a acreditar em você
Não foi nem seu pai e sua mãe. Diga assim: não é nem você. Primeiro a acreditar em você é Jesus, porque Ele te amou primeiro quando você nem merecia o amor dEle. Ele morreu por nós e nós não merecíamos que Ele morresse por nós. Nós continuamos devedores, nós continuamos não merecedores da graça e da misericórdia de Deus, mas mesmo assim Ele nos entrega, mesmo assim Ele nos abençoa, mesmo assim Ele nos ajuda, mesmo assim Ele nos levanta, mesmo assim Ele nos restaura, mesmo assim Ele fala, mesmo assim Ele responde, mesmo assim Ele nos dá força, mesmo assim Ele nos cura. Não somos merecedores, mas Ele continua sendo Deus generoso e bondoso para todos nós que aqui estamos. Vocês estão aí? Que eu quero que vocês entendam nessa noite tão maravilhosa. Sabe o que é? Que existe um Pedro dentro de cada um de nós. Não existe ninguém aqui que não tenha pisado na bola. Mas só que Jesus, Ele está aqui para te perdoar. Jesus está aqui para te dizer que você vai se tornar um pescador. Você está de um lado dizendo assim: eu sou pecador, Ele está pescador. Você está pecador, Ele está pescador. Estou pecador, Ele está pescador. Ele acrescenta um S dentro do nosso pecador, e Ele nos faz pescador de homens. Eu estou falando de um homem que viu Jesus morrer, negou a Jesus. Estou falando de um homem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele não estava lá esperando Jesus. Diga se ele não estava lá. Diga se ele nem esperou o terceiro dia. Ele foi pescar peixe de novo. E aí ele se encontra diante de um problema. Diga qual? De novo pescou a madrugada inteira, a noite inteira, e não pegou nada. Mas Jesus já ressuscitado aparece na praia e dá um brado lá da areia, lá no mar: ei, joga do lado direito. Quando ele escuta isso, ele: opa, jogar de que lado? Direito. Ele falou: não pode ser. É aquele que um dia eu estava frustrado na mesma situação, no mesmo mar, na mesma condição, e ele disse: lança do lado direito. Será que é ele? É ele. Ele não quis nem esperar, deixou João sozinho no barco, se vestiu porque estava nu, o texto diz, mergulhou, veio nadando. Enquanto ele passou a noite inteira tentando pegar peixe e não pegou, Jesus já estava na praia assando um peixe. Passaram a noite inteira tentando achar um peixe e não achou. Quando ele vem nadando, encontra Jesus na areia. Jesus está com a fogueira acesa e um peixe sobre a brasa assando. Pedro olhou para aquele peixe e tentou pegar, e ele disse assim: não, esse aqui é meu. Busca o teu que eu te dei, está lá no barco. Te dei um barco cheio, você quer o meu? Jesus olha para aquele homem com olhar de amor, não é com olhar de repúdio, não é com olhar como você talvez um dia saiu de casa: se eu cruzar com aquele irmão na igreja, ele vai ver o que eu vou falar para ele. Não, Jesus, ele não foi para tirar nada limpo. Jesus não chegou para Pedro e falou assim: tá vendo? Em vez de estar comigo, você me negou. Você viu que foi 3 vezes igual? Não, Jesus não fez isso. Jesus parou diante dele e disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu gosto de ti, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti, Senhor. E ele ficou muito triste, porque Jesus perguntou quantas vezes? E quantas vezes ele negou? Então para cada negação ele teve que falar: Senhor, tu sabes o que eu sinto. E o mais fantástico, diga o que é. Jesus olha para ele e fala assim: então você vai ser o líder da igreja a partir de agora, porque daqui uns dias eu vou subir para o meu pai. Talvez se você estivesse lá, você falaria assim: eu acho que Jesus ressuscitou e não está batendo bem. Ele vai colocar Pedro para ser líder de todos os apóstolos. Não, Jesus, lá vem Jesus com esse negócio. Esse Jesus tem umas ideias. Eu sou contra. Se tiver votação, eu vou levantar a mão. Mas Jesus não perguntou nada para ninguém. Jesus só olhou e falou assim: apacenta minhas ovelhas e os meus cordeiros, vai. E Pedro foi, imperfeito,
inconstante, depois de ter errado tanto, Pedro foi. Em Atos capítulo 1, Pedro está lá embaixo. Jesus está subindo. Uma multidão de 500 irmãos. Jesus olha para baixo, os anjos estão com ele e dizem assim: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E Pedro estava ali. Foram para o cenáculo, diga amém. Não, fala melhor, diga amém. Sabe o que aconteceu do dia do Pentecoste? A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que vai melhorar a nossa inconstância? Sabe o que vai melhorar o nosso caráter? Pergunta o que é? É o Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, ele tem o poder de fazer algo em nossas vidas. Pergunte o que? Fazer você nascer de novo. Não, vou falar de novo. O Espírito de Deus, quando vem habitar em nós, ele faz com que a gente nasça de novo. Ou seja, Paulo escreveu aos Romanos dizendo assim: ei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas vivem agora segundo o Espírito. E lá no versículo 16 ele vai dizer: ei, porque o mesmo Espírito vem habitar dentro de nós e testificar que agora não somos filhos da Maria, do José, da Eva, do Geraldo, mas nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Fazemos parte de um reino, de um povo, de uma nação eleita, de um sacerdócio real. E esse Espírito vem cheio de dom, cheio do fruto, cheio de amor, e ele muda a nossa vida, muda nosso comportamento, muda a nossa maneira de falar, de pensar, porque agora já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É isso que o Espírito de Deus quer fazer com a gente. Por isso que você é inconstante, porque ainda você não nasceu de novo. Eita. E se não nasceu de novo, não entra no céu, irmão. Tribulação. Ah, mas eu sou ser. Ó a desculpa do miserável. Qual é? Mas eu sou homem. Paulo não era? Não vou nem falar de Jesus, que aí vocês apelam e falam: mas ele é Deus. Falar de Paulo, Estevão, Tiago, Pedro. Não era? É diferente de nós? Se eles conseguiram, a gente consegue. A igreja de Tessalônica é diferente? Paulo escreve uma carta para Tessalônica dizendo assim: vocês são um modelo de igreja, porque vocês receberam a palavra em meio à tribulação, mas na alegria do Espírito. Deixa eu te falar um negócio que talvez você se espante. Diga o quê? Talvez você chega numa igreja e vê todo mundo rodando, todo mundo pulando, todo mundo falando em línguas. Diga assim: não sou contra, mas isso não é ser pentecostal. A gente confunde o que é ser pentecostal com os dons que se manifestam na igreja. Se você é pentecostal, o primeiro sinal de que você é pentecostal, diga qual é? É que você tem caráter, que você compra e paga, que você dá sua palavra e cumpre. Primeiro sinal que você é um crente pentecostal de verdade é que você deixou de ser inconstante. Todo dia você vem para a igreja na mesma unção. Meu carro quebrou, mas eu estou aqui por causa de Jesus. Ah, mas isso aconteceu, eu estou aqui cheio do Espírito Santo. Ah, mas olha a tribulação, mas olha a alegria do Espírito. Porque de nós mesmos nós não podemos fazer isso. Essa obra vem de Deus em nós, através da palavra e do poder do Espírito Santo. E esse homem que deu tanto problema, diga o que ele faz. Ele é chamado para pregar. Ele se levanta para pregar. E que mensagem que ele prega? Olha só. Depois de receber o Espírito, tudo melhora, olha só. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Atos 2, a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas
palavras. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Vai lá, continua. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Olha Pedro pregando. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. Olha, pregando. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste, e mataste pelas mãos de iníquos ou injustos, a qual Deus ressuscitou o seu filho, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo ou de alegria. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos isso livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje está a sua sepultura. Sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para se assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada nos lugares dos mortos, nem a sua carne viu corrupção alguma. Deus o ressuscitou a este Jesus, do que todos nós, agora aquele que correu, ele está dizendo: eu sou testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Está acabando. Até que ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora aquele que era tão inconstante, que era sem fé, que deu tanto problema, que era tão colérico, tão sanguíneo, olha a mensagem que ele acabou de pregar. Resultado da sua mensagem: e ele cheio do Espírito Santo, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. Depois mais 2.000, são 5.000. 5.000 almas se convertendo ao Senhor. Ei, deixa eu te falar, não tem problema o que você foi ou o que você é até hoje. O importante é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e comece a viver algo novo, mas de verdade. E para viver algo novo tem uma regra. Diga qual é? Deus disse: se esqueça das coisas passadas e não vos lembrei das antigas, porque eu vou fazer no meio de vós uma coisa nova. Deus vai fazer algo novo na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, na tua empresa, em todas as áreas da tua vida, emocional, espiritual, financeira. Ele quer fazer algo novo. Mas aqui eu termino, diga como. Pedro era inconstante, sim ou não? Pedro era inconstante. Ele afundou?
Diga assim, irmão, ele afundou. Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. Ele negou. Ele confessou que era pecador. Mas por que Jesus escolheu esse cara? Mesmo assim. Porque não é todo mundo que é tão ruim assim que a gente escolhe. Ele deve ter uma característica boa. Será que você sabe qual é? Diga assim: eu quero saber. E essa característica ele tem desde quando ele era ruim, antes de ficar bom. Você quer saber qual é ou não? Coloca aqui para mim, Lucas 5:11. Aqui ele era ruim, não era? Ele não era pecador? Ele não era inconstante? Vamos lá. Põe o 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus olhou para Simão e disse: não temas, de agora em diante será pescador de... Ele era problemático? Mas só que ele fez algo mesmo sendo problemático, ó. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lê o final, põe lá o versículo, deixa lá. O 11. Só o final, todo mundo no 3. Deixaram tudo e o seguiram. Vamos lá, 1, 2, 3. Não, vamos melhor, vamos dar um grito mesmo. 1, 2, 3. Mas ele era colérico, sanguíneo, problemático. Ele negava, ele afundava, ele era sem fé. Mas mesmo assim, o que ele fez? E eu não entendo hoje, porque tem gente que diz ser calminho, diz ser fazer a vontade de Deus. Tem gente que não falta culto, mas quando você fala assim, você precisa abandonar isso para servir Jesus, o que ele fala? Não. Então você pode escolher. Você ser um colérico, um sanguíneo problemático, mas deixar tudo para ficar com Jesus, porque você sabe que Ele pode mudar a tua vida. Ou você finge que é bonzinho e no final você vai para onde? Isso aí. Que aqui pode falar essa palavra, você vai para o inferno. Jesus falou e registrou. Então, nessa noite, a pergunta é: será que nós estamos dispostos a deixar tudo por Jesus? Talvez você se pergunte assim, você fale assim para você mesmo: eu não estou pronto. Pedro também não estava. É aí que está o segredo. Você nunca vai ficar pronto enquanto você não se entregar para Jesus. A gente está esperando, sabe o quê? Que a pessoa levante a mão ali e que no caminhar dela dali para cá ela seja transformada. Pedro demorou 3 anos e meio para mudar. Você está aí? Jesus não tirou ele da ceia. Jesus não abandonou ele. Jesus levou ele para o monte da transfiguração. Reunião de obreiro ele levava. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente é imediatista. Faz agora. Não. Jesus só está querendo um passo. Diga qual é. Você está disposto a me colocar como prioridade na tua vida? Você pode ficar 3 anos e meio me dando trabalho, mas eu não vou desistir de você, porque a palavra e o Espírito de Deus vai transformar a tua vida e a tua história. E diante desta palavra, eu quero fazer um apelo nessa noite, sabendo você que você não precisa estar pronto. Não tem problema, irmão. Vai ter semana que você vai estar andando sobre as águas, olhando para os irmãos, e aí? Estou andando sobre as águas. Na outra semana você vai afundar, mas você vai falar: Jesus pegou na minha mão e eu voltei para o barco. Vai ter semana que você vai chegar e vai falar assim: deixa eu te falar, eu falei que ele era o Cristo, ele me elogiou. Mas na outra semana você vai chegar meio triste na igreja, aí o irmão vai falar: o que foi? Você vai falar assim: ele falou para Satanás se apartar de mim, falou que eu estou endemoniado. Vai chegar dia que você vai chegar na igreja triste, alguém vai falar: o que aconteceu? Eu fui cheio da boa intenção, arranquei a espada, quis matar o irmão que estava perseguindo o pastor. O pastor olhou para mim e brigou comigo.
sei o que esse pastor quer da vida. Falou que Deus mandava anjo, que não precisava fazer isso. Mas um dia você vai ser cheio do Espírito Santo e se tornará um grande líder da igreja.